Dos irmãos a verificarem nas suas Bíblias, Mateus, capítulo 7. Versículo 13, Mateus 7, 13. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Verso 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Ó Pai Celeste, estamos diante de Ti, todos necessitados de Ti, nem todos conscientes disso, mas rogamos, suplicamos, em nome de nosso Senhor Jesus, que Tu descortine os nossos corações para nós mesmos, que o Senhor venha agir, conforme cantamos, que venha o Senhor Jesus vencendo e nos transformando e nos santificando para o louvor da Tua glória. Oramos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Entrai pela porta estreita, verso 13, largue a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Chegamos ao momento da maior importância deste maravilhoso sermão, o conhecido Sermão do Monte. Sermão este compreendido pelos capítulos 5, 6 e 7 deste Evangelho. Na verdade, chegamos àquilo que todos concordam, os estudiosos concordam, no que diz respeito ao momento da sua aplicação. O Senhor está aqui diante dos seus discípulos,
diante das multidões, tendo praticamente concluído todo o seu doutrinamento, fazendo um apelo. E o apelo é exatamente esse que nós aqui lemos nesses 2 versículos, 13 e 14. Na verdade, irmãos, eu e vocês necessitamos de olhar para essas palavras, sabendo que se a doutrina, se a verdade de Deus, chegando até nós, não for posta em prática, teremos negado a própria fé. Porque tudo o que foi dito necessita de ser aplicado. Portanto, não só devemos crer, mas também guardar e obedecer. Como alguém já disse, este sermão, conquanto seja admirável, ele não é para ser apenas admirado, como nós aqui vemos as multidões, elas fora de si. Porque diz que estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Portanto, esse sermão, segundo esses 2 versículos, não devem servir apenas como informações para nós, no sentido de nós nos sentirmos bem, eu vou usar a expressão, ainda que não seja o significado, bem alimentados, ou seja, a nossa mente bem cheia da palavra de Deus. Porque o Senhor Jesus, nesses 2 versículos, coloca a questão de uma maneira bastante solene. Esse sermão, portanto, ele deve ser praticado. Nossa religião, na verdade, será vã, será inútil, se nós não andarmos assim como o Senhor Jesus Cristo andou, segundo 1 João capítulo 2, versículo 4 e 6. Tiago diz que se nós formos ouvintes da palavra, ouvintes negligentes da palavra, ou seja, ouvintes e não praticantes, nós estaremos enganando a nós mesmos. Então, meus irmãos, nós podemos afirmar que a doutrina aqui exposta pelo Senhor nesses capítulos que já citei, todo o sermão, ela necessita de ser vista na vida dos ouvintes da mesma. Portanto, eu gostaria de, nesta noite, considerar com os irmãos o que eu estou chamando de um gracioso encorajamento visando uma escolha excelente. É isso mesmo. O Senhor está aqui falando para que se faça uma escolha. Então, olhamos para o texto. Em primeiro lugar, como eu tenho dito, aqui temos um amoroso, um emocionante apelo à sensatez, ao bom senso, visando a melhor escolha. O Senhor está dizendo: entrai pela porta estreita. A coisa é tão séria que ele repete, porque no verso 13 ele fala de porta estreita, no verso 14 ele fala de porta estreita. Então ele é veemente, o seu apelo é de fato um apelo de quem sabe o que está falando, sabe o que está fazendo. Meus irmãos, eu arriscaria dizer que o apelo que o Senhor Jesus Cristo aqui está fazendo aos seus ouvintes tem seu eco lá em Romanos capítulo 12,
quando o apóstolo Paulo, diante de toda a exposição feita nos capítulos de 1 a 11, com relação à grandeza de Deus, com relação ao poder de Deus, à sabedoria de Deus, à misericórdia do Senhor Deus, então Paulo prorrompe apelando: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como o vosso culto racional. Paulo, portanto, está fazendo um apelo, como eu disse, que me parece é um eco desse apelo que o Senhor Jesus Cristo aqui está fazendo aos seus ouvintes, aos seus discípulos. Nosso Senhor, como grande pastor das ovelhas, apela aos seus ouvintes, especialmente aos seus discípulos, para que façam de fato a melhor escolha. Não eram todos eles judeus? Não eram eles orientados pelos escribas e fariseus, líderes, oficiais de Israel, embora muito enganados, equivocados do ponto de vista espiritual? Então é como se o Senhor estivesse dizendo a esses homens e mulheres que estavam lhe ouvindo: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque sou manso e humilde de coração. Então aqui está o apelo: entrai pela porta estreita. Há necessidade, portanto, de um esforço, há necessidade de determinação para se entrar pela porta estreita. Isso implica também em perda, como nós veremos. Realmente é um apelo. E eu faço coro com o Senhor, falo com temor, faço coro com o apóstolo Paulo, dizendo a todos vocês: entrem pela porta estreita. Entrem pela porta estreita pelas razões que nós vamos alistar agora. Entrem pela porta estreita porque, de fato, as ofertas são fartas, são muitas, são variadas. Ofertas que fazem com que nós entendamos ou pensemos que é a melhor escolha, mas ele diz: não façam isso, porque larga a porta espaçosa, o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que acertam ou entram por ela. Então, a primeira coisa que nós temos que entender, irmãos, que o Senhor está fazendo um apelo. É o apelo do coração de um pastor, o supremo pastor, o bom pastor, para que os seus ouvintes, de fato, fossem sensatos. Em segundo lugar, aqui temos nosso Senhor apresentando, junto com o seu apelo, uma razão negativa para prevalecer a escolha pela porta estreita. Ele diz: larga é a porta e espaçoso o caminho. Ou seja, irmãos, quando ele diz que larga a porta, ele está falando de algo cujo acesso é muito fácil. Na verdade, todos nós já nascemos nessa porta larga, nesse caminho espaçoso. Todos nós já nascemos inimigos do Senhor Deus. A questão é só de continuar, naturalmente continuar nesta caminhada.
Por isso não há necessidade de esforço. Por isso não há necessidade de se pensar muito. Não! Permitam-me aqui a expressão, ela é grotesca, mas esse acesso fácil à porta larga é mais ou menos como dizem: aonde a vaca vai, o boi vai atrás. Aonde a multidão está, aí temos a facilidade. Além disso, ou seja, além da facilidade do acesso, há também a facilidade do caminhar neste caminho, nessa estrada. Tanto faz. Eu fiquei pensando, que é uma coisa que eu achei muito interessante. Permito-me aqui falar uma coisa. No original, a palavra para larga é plateia. Tem algumas palavras no grego que têm a ver com o português. Eu fiquei pensando, plateia. Eu quase que forcei o texto. Mas esta palavra é utilizada para rua, para estradas, que é exatamente algo esquisito quando você fala de porta. Mas é isso mesmo. Ele disse, porque larga é a porta e espaçoso o caminho. Então esse palmilhar é muito tranquilo. É fácil de caminhar nesse caminho. Além disso, temos que pensar nesta advertência do Senhor, porque esta porta larga, esse caminho espaçoso, apresenta um resultado desastroso, porque é ruína. Ele diz que é o caminho que conduz para a perdição. E de fato, eu já fui jovem, claro. Eu já fui louco, claro. Mas eu nunca vi loucura como a dos nossos dias. Eu já andei caminhos mais variados, mas eu fico impressionado de ver como os nossos dias da pós-modernidade, dias em que não há absolutos, dias em que não há uma verdade, dia em que não há aquela verdade externa, fora de nós, porque querem dizer que cada um tem a sua verdade, dias de caos. Na verdade é isso, dias de caos. Por isso, multidões se perdem a todo instante, porque estão caminhando exatamente por esta estrada. Resultado desastroso. Ainda, o apelo no sentido do bom senso, quando fala o Senhor da porta larga, tem a ver com o fato de que é o caminho das multidões. É o caminho das multidões. Porque ele diz, e são muitos os que entram por ela. Multidões. Irmãos, nós precisamos de levar a sério, muito a sério, o que essa palavra tem a dizer para nós. Porque parece que quando nós nos encontramos com a multidão, ou seja, é a maioria, está ótimo, estou seguro, porque a maioria diz, a maioria faz, então eu vou também. Mas é algo não só escorregadio, mas verdadeiramente
danoso. É o caminho da maioria. Essa é a religião da moda, onde pode-se entrar com toda a bagagem possível. Ontem um jovem conversava comigo. E eu perguntei a ele, eu não tenho visto você. Ele disse, não, domingo não sei quando, retrasado, eu fui a uma igreja evangélica. Ele disse, foi, como é que foi lá? Eu me assustei, disse ele. Um ambiente já bem jovial. E isso é um culto de domingo à noite. Entra o pastor, a sua roupa é a roupa dos jovens, bem à vontade. Bem à vontade. E o menino esperando, levou a Bíblia dele já foi censurado pelo quem estava do lado. Você é de Bíblia, porque não precisa Bíblia lá. E igreja lotada. Terceiro culto. E agora vai começar o quê? Hoje é dia de pizza com Jesus. Pega-se uma bola e joga-se a bola para o ar. Em quem a bola parar, esse ganhou a pizza. Entrega a pizza para o fulano de tal. Esta é a igreja da sua cara. É o caminho das multidões. E é isso que os nossos jovens gostam. Pois bem, o Senhor está dizendo que é insensatez querer andar por caminhos como esses. Religião da moda. Um homem de Deus chamado de C. Ryle, ele diz, dentre outras coisas, o seguinte: não temos motivo algum para nos sentirmos desencorajados e abatidos se a religião que professamos não é popular e se poucos concordam conosco. Devemos lembrar as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo nessa passagem: estreita é a porta. Portanto, digo eu, o arrependimento, a fé em Cristo e a santidade na vida nunca estiveram na moda. E ele diz, o verdadeiro rebanho de Cristo sempre tem sido pequeno. Não devemos estranhar se descobrirmos que somos reputados como pessoas estranhas, esquisitas, fanáticas e de mente estreita. Este é o caminho apertado. Este é o caminho apertado que não dá lugar para as mocinhas, as senhorinhas vestirem-se como querem, andarem como querem. Esse é o caminho apertado da santidade que vai ao âmago do coração. Quando disse a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Não importa se você tem uma profissão de fé, não importa se você veio aqui e se batizou, não importa se você diz Senhor, Senhor, porque ele diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Sejamos inteligentes e entremos pela porta estreita. Por qual porta entramos? Em que caminho estamos seguindo? Eu lamento profundamente que são muitos, principalmente jovens, que estão entrando por um caminho e muitos deles não têm retorno. Ah, se não for a misericórdia do Senhor. Em terceiro lugar, nosso Senhor Jesus
apresentou enfaticamente uma razão positiva que é completamente contrastante com a razão negativa que acabamos de ver. No primeiro caso, vimos que a porta é larga, então é negativo, mas agora ele diz que há um acesso restrito. É limitado. Ele diz, porque estreita é a porta. É limitado. Nós hoje temos, pelo menos nesta noite, um corredor largo. Está aí. Mas o que o senhor está mostrando aqui é parecido com agora esses bancos. Para alguém passar, é horrível passar. Agora, por isso que é bom ninguém fiquem sentados até o final do culto. Porque só dá para passar uma pessoa. Esta é a religião verdadeira. É a religião que começa dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito. Não há lugar para gente cheio de si, não há lugar para gente cheio do seu eu, não há lugar para gente que diz eu faço da minha vida o que eu quero fazer, não há lugar para alguém que diz que é assim como quer que as coisas sejam. Não. Acesso restrito, limitado, porque estreita é a porta. Além disso, a caminhada é difícil, porque ele diz que é apertado o caminho. É caminhada difícil, quanta luta. Se vocês ouvirem por aí dizer que ser cristão é um mar de rosas, não acredite nisso. Nós acabamos de ler um salmo, o Salmo 38. Vejam o salmista dizendo: as minhas feridas, as minhas chagas são purulentas, estão infectas, porque a sua alma, ele sabe, é pecadora, ele é pecador. É difícil, porque o caminho é estreito. Não dá para passar a família inteira, a não ser que um atrás do outro, mas não dá para ir aos blocos. Atenção, principalmente os pré-adolescentes. Não é só eles não, os adolescentes também. Não só eles também, os jovens, todos nós. A caminhada é difícil. Muito difícil. O Senhor diz que é. Eu vou falar algo e vamos voltar para isso. Ele diz a Pedro que queria facilidade, não queria cruz. Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Chamou a todos os discípulos e disse: se alguém quer vir após mim, quer ser meu discípulo, a si mesmo se negue e siga-me. Porquanto quem ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a vida por minha causa, por causa do evangelho, ganha-la-á. Que caminhada difícil. Que caminhada terrivelmente difícil. Nós vamos caminhando aqui, nós vamos encontrar outdoors terríveis. Nós chegamos em casa, meus parentes não são crentes, sou eu crente, está lá o televisor ligado, está lá as porcarias dele lá, o que eu faço? Eu me volto para um lado, eu vou para uma sala de aula, e na sala de aula meus colegas querem bagunça, o que eu faço? Se eu não for igual a eles, eu vou ser maltratado. Sim, bem-aventurados sois quando por minha causa vos perseguirem e vos injuriando, vos maltratem. Em outras palavras, é difícil. Quantas vezes eu choro porque a perseguição vem.
É difícil. O oposto. Não só a caminhada é difícil, mas há uma coisa que deve nos confortar, porque até agora é desgraça, até agora parece que só tem desgraça, mas não é desgraça não, porque o resultado é maravilhoso. Ele diz, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. Todos quanto com ele sofrerem serão glorificados. Esta é a promessa. Quem quiser que siga o caminho das multidões, mas enfrentemos as dificuldades próprias de sermos cristãos, de sermos fiéis ao Senhor, porque afinal está escrito o seguinte: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os impostores e infiéis, esses enganarão e serão enganados. Por isso Paulo diz a Timóteo, vá pelo caminho que você vem seguindo, que desde a infância você sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Sim, há uma glória. E depois de termos sofrido por um pouco, o Deus da toda graça, Ele mesmo vos há de firmar, aperfeiçoar, porque Ele nos chamou para a sua eterna glória. Caminho da vida, conduz a vida. Conduz a vida. Um outro contraste é que essa é a porta da minoria. Ele diz, são poucos os que acertam com ela. É a minoria. Essa é uma realidade. Brasil evangélico, milhões de evangélicos, mas poucos no caminho estreito. Poucos. Além disso, irmãos, dentro desse contraste que o Senhor coloca aqui, todos nós que estamos aqui nesta noite, temos diante de nós apenas duas possibilidades: ou porta estreita ou porta larga, ou caminho apertado ou caminho espaçoso, vida ou perdição, poucos caminhantes conosco ou muitos viajantes conosco. Não há meio termo. Se alguém disser que isto é ser estreito, é de fato estreito. Se alguém disser há uma outra alternativa, não acredite, porque o Senhor diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Esses são os tais da pizza com Jesus. Esses são os tais que procuram fazer cócega na alma humana, mas jogando muitos no inferno, porque não estão mostrando o caminho da vida, não estão mostrando que há necessidade de arrependimento, não estão mostrando que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, e estão aí vivendo da maneira que quer, enganando e sendo enganados. O caminho estreito e o caminho largo. Porta estreita e porta larga. O negativo, ou seja, a porta larga, parece expressar a religião humanista, onde a doutrina procede de homens e a consequente conduta tem a ver com aquilo que eles chamam de doutrina.
Irmãos, eu vou dar só uma amostra pequena para vocês da diferença que há entre um caminho e outro. O Senhor diz assim: amem os seus inimigos. Que caminho estreito, difícil, amar os inimigos. Sim. Ele diz: abençoe os que amaldiçoam você. Que caminho estreito. Ele diz: faça o bem, não sejam vingadores. Ele diz: atente para o coração. Que adianta os homens olharem para mim ou para vocês e dizerem: que reputação! Mas o Senhor vê o coração e vê que não passa de fachada. Então, negativo, o caminho negativo, o largo, é a religião humanista. Mas o positivo, a porta estreita, o caminho apertado, parece que tem a ver com a sã doutrina, cuja procedência e natureza são completamente divinas. Vem do Senhor a lei e os profetas. É santa, porque Ele é santo. Por isso Ele diz que bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Em que caminho você está? Não deixemos de considerar essas coisas nesta noite. Atentemos para o apelo do Senhor: entrai pela porta estreita, façamos uma escolha excelente. Filhos, escolhamos o melhor. Os homens não passam de tolos, e seremos iguais a eles tolos, se nós não ouvirmos, não atentarmos para a palavra do Senhor. Lembremos de Josué, quando apelou aos seus irmãos, dizendo: eis que eu vos proponho a vida e a morte. Portanto, escolhamos hoje a vida e não a morte, a bênção e não a maldição. Então, entremos pela porta estreita, que requer que nós nos neguemos a nós mesmos, como discípulos do Senhor. Que soframos pela hostilidade de um mundo que odiou o próprio Senhor. Eu quero concluir trazendo 3 verdades que o pastor Martyn Lloyd-Jones expõe no seu livro, e eu até recomendo a leitura desse livro, muito interessante. Os irmãos leram o Sermão do Monte, visando mostrar como podemos entrar pela porta estreita e caminhar pela via apertada. Eu trago alguns pensamentos como resposta à seguinte pergunta: o que temos de deixar do lado de fora, porque temos que entrar pela porta apertada, a porta estreita? Temos que deixar nossas bagagens. O quê? Primeiro, para que nós deixemos de lado, do lado de fora, as coisas que não convêm, a fim de
caminharmos neste caminho estreito, temos que deixar as multidões e o mundo. Quanto a isso, o Dr. Martin Lloyd Jones diz o seguinte: o crente é alguém que inicia a sua carreira rompendo com o mundo, com as multidões, com a vasta maioria das pessoas. Ele diz, isso é inevitável. O modo cristão de viver nunca foi popular. Antes é uma maneira de viver muito incomum, estranha, excepcional e diferente. E de fato, o Senhor Deus nos diz, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência e o desejo da carne, a concupiscência e o desejo dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência e o desejo. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre. De maneira, meus irmãos, se vocês entrarem numa loja, num shopping, não deixem de orar, não deixem de dizer, Senhor, guarda o meu coração, porque se você assim não fizer, você está sujeito a ser achado amando o mundo. Você tem que deixar as multidões. Você tem que entrar só. Não pode levar ninguém com você. Lembremos, a porta é estreita. E aqui, uma palavra que traz de fato ânimos para nós, que é a palavra do apóstolo Pedro, no capítulo 4 da sua primeira epístola, quando ele fala o que nós, que somos amados do Senhor, devemos fazer. Ele diz, ora, tendo Cristo, verso 1 do capítulo 4, 1 Pedro, tendo Cristo sofrido na carne, ou seja, no corpo, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências ou desejos, borracheiras que tem a ver com bebida, orgia, bebedice e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais, não andeis mais com eles, ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas ao que é competente para julgar vivos e mortos. Temos que deixar as multidões e o mundo. Você pode perguntar, então eu vou me isolar, vou viver como eremita? Não. Do ponto de vista literal, não. Nós temos que estar com as pessoas. Mas espiritualmente nós não temos que ter nenhuma parte com qualquer pessoa não crente. Essa que é a ideia. A mente do cristão é a mente de Cristo, a mente do não cristão é a mente do mundo. Por isso o Senhor disse, não cogitais das coisas de Deus e sim das dos homens. Temos entendido que a primeira coisa que temos de deixar a fim de entrarmos pela porta estreita e estarmos no caminho difícil, porém o melhor caminho, a melhor opção, é o mundanismo. Ora, irmãos, nós passamos um bom tempo vendo essa questão do mundanismo, vendo como o Senhor apelou dizendo
que nós não devemos angariar tesouros dessa terra onde prata, onde a traça corrói, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros do céu. Mundanismo. Por isso que não poucos vivem ansiosos. O que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou ser amanhã? Porque o mundanismo ainda não foi colocado de lado. Segunda coisa que temos que observar, Dr. Martin Lloyd Jones diz o seguinte: é mais difícil ainda. E essa coisa é a percepção de que eu tenho de abandonar o caminho do mundo externo. O que significa isso? Significa, se nós entendermos o seguinte: uma coisa é abandonar as multidões, mas coisa inteiramente diversa é abandonar o caminho das multidões. Ou seja, eu posso estar na igreja, posso deixar as más companhias, mas ter atitudes externas mundanas por causa do mundanismo no meu íntimo. Preste atenção no que eu vou dizer, meus irmãos. As mulheres principalmente. Se vocês que estão me ouvindo, de alguma maneira, gostam de assistir telenovela, vocês estão com o mundo no coração. Vocês estão, talvez, só você saiba, mas você está exatamente com o seu velho homem, a natureza corrompida, aí com você. Você está fazendo com que a sua carne seja alimentada pelas coisas que essas novelas, lixos, estão mostrando. Você pode até não assistir com o incrédulo, mas você assiste com os incrédulos, porque eles estão lá. Ah, irmãos, quantos de nós externamente somos santos, mas alimentamos pensamentos e ideias completamente demoníacas, mundanas. Quantos estão praticando adultérios no seu íntimo? É impressionante como até mesmo muitas das autoridades estão estupefatas com a miséria da imoralidade graçante nos meios entre adolescentes, pré-adolescentes, jovens, adultos. É impressionante. É esse tal de Orkut. Preste atenção, eu quero perguntar a você o seguinte, pré-adolescente, ouçam-me por favor, qual é a conveniência que vocês encontram no Orkut? Primeiro, você já está entrando numa área que você não deveria, porque você tem que dizer que tem mais de 18 anos, mas você está lá, o que você tem visto lá? Seus pais sabem o que vocês estão vendo? Vocês podem até dar uma de santos. Mas o Senhor Deus sabe a abominação que está no seu coração sendo alimentado dia após dia. Ele sabe, e dele ninguém zomba, porque aquilo que o homem semear, isto ele ceifará. Pois é, quantos estão aplaudindo as modas? Meus irmãos, eu não acredito, eu não quero usar expedientes que vão me trazer mais dificuldades.
Mas eu vou dizer com toda clareza. O que é que uma irmã, uma mulher casada quer com essas roupas, cujos decotes mostram quase os seus seios? Num lugar de culto, aqui não é praia, aqui é lugar de adoração, de adorar o Senhor Deus. Ele é santo. O que é que querem essas mulheres com roupas tão curtas, que os homens que estão atrás ficam perturbados? Isto é um mundanismo no coração, não tem outra coisa para se dizer. Mas eu digo, eu apelo, entrem pela porta estreita, porque eu volto a dizer, do Senhor Deus ninguém zomba. As modas, elas têm seu lugar quando há decência. Eu volto a perguntar, onde estamos? Que caminho estamos? Não há alternativa. Não há possibilidade de estar num caminho e no outro caminho. Não há. E a terceira e última verdade é que temos de deixar do lado de fora o nosso próprio eu, o velho homem. Não podemos levar conosco ao longo do caminho cristão o nosso próprio eu, diz o Dr. Martin Lloyd Jones. E ele está certo. Não podemos levar o velho homem conosco. O caminho apertado não tem lugar para dois. Só pode ser um. Não há espaço suficiente para que dois homens passem ao mesmo tempo por essa porta estreita, porque o velho homem deve ser deixado lá de fora, diz o Dr. Martin Lloyd Jones. Portanto, se você pensa que o caminho da fé é um caminho no qual você conquistará para si um grande nome, e que nele será louvado pelos homens, e no qual todas as coisas haverão de tornar-se maravilhosas para você, Dr. Martin Lloyd diz, então seria conveniente que você parasse agora mesmo, retornando ao começo da caminhada, porquanto aquele que quiser entrar pela porta estreita terá de despir-se do próprio eu. Eu vou ser mais esclarecedor nessa questão. Ou talvez o maior inimigo nosso seja esse eu. Mas esse eu, ele precisa ser depositado aos pés da cruz. Quando o Senhor Jesus veio ao mundo e deu a sua vida em resgate por muitos, o fez com um dos propósitos seguintes: aqueles que vêm até ele passam a ser dele. Agora, esse tal que crê pode dizer o seguinte: já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Agora, os que creem nele têm que dizer: o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, de maneira que agora não há mais lugar para nós darmos ocasião ao velho homem. Não!
Temos que deixar de fora o nosso próprio eu. No cristianismo não há repartimento dessa natureza. O Senhor não admite isso. Se eu sou Senhor, diz ele, onde está a minha honra? Vós me chamais mestre, Senhor, e fazeis bem. E ele diz: se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. E eu vou rapidamente dizer alguns dos mandamentos que ele nos diz, nos mostra, para que o eu fique de fora. Mulheres, sujeitem-se a vossos maridos no Senhor. Maridos, amem suas mulheres, suas respectivas esposas, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se deu por elas, por ela, a igreja. Filhos, obedecei aos vossos pais, porque isso é justo, isso é agradável ao Senhor. Pais, não provoquei vossos filhos a ira. Que caminho difícil. Mas eu digo para vocês, irmãos, façamos como o apóstolo Pedro. Quando o Senhor diz: porventura, quereis também vós outros abandonar-me? Respondamos com Pedro e digamos: Senhor, para que iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Portanto, sustenta-me, que sejamos achados em Ti, que descansemos na Tua cruz, na Tua justiça, porque somos pecadores, mas nós queremos a Ti, então somente a Ti. Vem, Senhor, e traz de fato uma vida de arrependimento, uma vida de fé em Ti, uma vida de santidade. E abaixa esse mundo vil, mas que Ele nos use para que nós sejamos sal e luz. Que Ele nos use para que nós nos neguemos a nós mesmos e assim façamos aquilo que o Senhor se agrada, porque seremos tolos, insensatos, se nesta noite sairmos daqui sem fazer a escolha certa, que é entrar pela porta estreita, porque isso é loucura. E o mundo está do jeito que está. Mas nós podemos também ir com eles, se não atentarmos para o que o Senhor tem nos mostrado. Fiquemos em pé.